A contratação de Julián Álvares gera no torcedor colchoneiro grande expectativa para essa temporada e faz parte da formação de um novo Atlético de Madrid pensando no presente, mas também no futuro. Nesse vídeo a gente vai olhar um pouco para o elenco do time do Diego Simeone e entender como essas peças que chegam podem se encaixar e qual pode ser o real nível do Atlético de Madrid dentro dessa temporada. Por isso que a gente já está com o campinho na tela, com boa parte, né, desse elenco do Atlético de Madrid, algumas peças aqui que eu vou destacar e falar um pouco sobre exatamente como esse time pode ser colocado em campo ao longo da temporada 24-25, que está às portas de começar, né, e que tem, como eu disse, uma expectativa muito grande justamente pela chegada do Julián Álvares, um negócio e tanto. Mas a gente vai chegar no ataque daqui a pouquinho. Vamos começar falando um pouco do sistema defensivo. O Atlético de Madrid do Simeone nas últimas temporadas tem se notabilizado por jogar com uma linha de 3 zagueiros, uma linha de 5 para se defender na maioria das vezes, né? E até é o setor onde o Atlético tem uma fartura maior aí de jogadores. Por isso, eu imagino até que o Simeone, embora tenha feito nessa pré-temporada alguns testes com linha de 4, vá manter esse desenho inicialmente com 3 zagueiros. Aqui a gente tem algumas das opções. Para o lado direito eu coloquei o Azpilicueta aqui, como uma opção mesmo, né, de elenco. Vai ser um jogador que pode ser importante, ter minutos ao longo da temporada para jogar como esse terceiro zagueiro, ou até em um panorama ou outro como um ala que apoia um pouco menos, né, até pela idade, a capacidade física que já tem. Mas o titular da posição vai ser o Robin Lenormand, jogador contratado nessa janela, titular e campeão da Eurocopa com a seleção espanhola, uma das grandes contratações que o Atlético fez, né? Ele, além do Sorloth e também o Julián Álvares. Então, esse vai ser um zagueiro titular absoluto no sistema do Diego Simeone. No final de semana, o Atlético jogou um amistoso contra a Juventus, fez uma linha de 4, né, para se defender. O Lenormand já estreou e fez até um bom jogo, né, dentro do que é o panorama de uma pré-temporada, é claro. Ainda nesse sistema de 3 zagueiros, pensando no miolo da zaga, né, para ser esse jogador da sobra, o líbero, o Atlético tem 2 opções. O Azpilicueta não faz essa função, não deve fazer. Então, o Atlético fica com 2 opções para esse setor: Jiménez e o Witsel. Se a gente olhar para a temporada passada, o Jiménez foi titular. Peguei o Campeonato Espanhol para tirar alguns números, né, para a gente ter uma base. O Campeonato Espanhol, a liga que dura mais tempo ao longo da temporada, né, os mata-matas têm ali contextos diferentes de jogo a jogo. Mas dentro do Campeonato Espanhol, o Witsel, o Jiménez foi titular em só 14 partidas do Atlético de Madrid das 38 rodadas, enquanto o Witsel jogou 30 como titular dos 38 jogos do Atlético. Por isso, né, embora o Jiménez seja um jogador que já está há bastante tempo no Atlético, obviamente é um homem de confiança do Diego Simeone, acredito que o Witsel vai ser mantido na sobra como esse zagueiro mais central. E aí, do lado esquerdo, 2 opções. Uma delas é o Reinildo, jogador que já é um remanescente de algumas temporadas no Atlético de Madrid, o moçambicano Reinildo, né? Tem esse nome, até parece brasileiro, mas é moçambicano Reinildo. Mas tem jogado muito pouco, né? Só 7 vezes foi titular na última temporada. Não acredito que ele vá ser tão utilizado assim nessa, né? O que tem a favor do Reinildo é o fato dele ser canhoto, e pode ajudar nessa construção para ser algumas vezes um titular. O Atlético tem uma aposta para esse ano, pensando, repito, nesse panorama de 3 zagueiros, e pode ser uma dupla, pode ser que seja uma dupla entre Lenormand e Witsel, que eu não acredito muito. Mas o Atlético tem uma aposta para esse ano que é o Kostis, é um grego que é um jogador da base do Atlético de Madrid, é um jogador muito jovem, 21 anos. Foi titular em alguns jogos nessa pré-temporada. Eu acho que ele tem um ponto a favor dele, né? É o fato de ser canhoto. Para um sistema com 3 zagueiros é muito importante você ter pela esquerda um zagueiro canhoto, até para te ajudar em construção em vários momentos. Então, por isso, eu imagino que o Kostis possa ter bastante espaço. Não sei se como titular, acho que vai depender muito do que o Simeone planejar do ponto de vista defensivo, se com linha de 3 ou de 4, mas o Kostis para mim aponta como uma opção interessante para ter muitos minutos e quem sabe, dependendo do seu desempenho, até ser um titular do Atlético de Madrid dentro dessa temporada. Avançamos para o meio-campo do Atlético. À frente da zaga, parece ter uma dupla titular bastante absoluta, né? Com o Koke, capitão do time, e o Rodrigo De Paul, o argentino, né? E aí a sombra deles é o Pablo Barrios, jogador que na temporada passada também da base do Atlético, né? Na temporada passada foi titular em 17 jogos em La Liga, foi campeão olímpico com a seleção espanhola em Paris como titular do time, né? Um volante que participou muito na última temporada e que iniciou bem aí esse novo ciclo como campeão dos Jogos Olímpicos, né? Então me parece que também vai ser um cara que vai aproveitar bastante, vai ter muito espaço para jogar, mas a dupla titular deve ser formada por Depou e o Koke. Dos lados do campo, a gente tem opções aqui também para olhar um pouco e pensar como o Atlético pode ser montado.
Na direita, a tendência é que o Marcos Llorente mais uma vez seja o titular da posição. Jogou 29 partidas de La Liga como titular na temporada passada, aposto em Marcos Llorente. E aí tem, né, o Nahuel Molina, que é um argentino, enfim, foi titular em muitas jornadas da Copa do Mundo do Catar, campeão do mundo com a seleção argentina. Foi titular em 19 jogos de La Liga na temporada passada. Eles vão disputar uma vaga, mas com uma superioridade grande para o Llorente, acredito eu, para fazer a função. Pensando também que o Marcos Llorente pode ser um volante em um momento ou outro, até para fazer uma trinca aqui, aí o Molina ser titular, pode depender e variar aí conforme a estratégia do Cholo Simeone, né? Mas o Llorente, como esse ala pelo lado direito, me parece que vai ser o titular da posição. Do outro lado, duas opções também importantes para o Atlético. Uma delas, o Samuel Lino, que foi titular em muitos jogos, né? 24 de La Liga na temporada passada, 4 gols, 5 assistências no Campeonato Espanhol. Chega muito à frente, né? Um jogador de muita profundidade, muita força na chegada ao ataque. Tem uma característica, o Riquelme é um meio campista de formação, mas que com o Simeone tem jogado muito por essa banda esquerda aqui, com outras características, né? 17 jogos na temporada passada como titular em La Liga, outro jogador da base que também deve ser muito utilizado, mas a aposta é nesse sistema com o Samuel Lino sendo titular, até para ter essa velocidade muito grande pelo lado. Mas o Riquelme pode ser um cara para dar equilíbrio muitas vezes nesse setor. Nessa faixa mais central, apostando que o Atlético vai usar uma dupla de ataque, né? O Griezmann pode e deve ser o titular nesse setor, é a aposta, né? O grande articulador do time e um jogador com muita capacidade de marcação também, então para formar essa trinca com Coque e Depou, ou até ajudar se tiver uma trinca por trás ele ser um segundo atacante, o Atlético pode jogar também dessa forma, né? Com o Griezmann um pouco mais avançado, mas de partida acredito no Griezmann sendo esse 10 mais central aqui, atrás da dupla de ataque, que vai ser, no início da temporada, a tendência que seja o Sorloth e o Julián Álvares, com algumas sombras aqui, né? O Angel Correa, que é um jogador que também vira e mexe participa, saindo do banco de reservas, né? Vai ser uma opção, acredito eu, bastante útil. E o Lemar, que volta de uma lesão muito grave, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles na temporada passada, bem no comecinho de La Liga, na terceira rodada. Perdeu a temporada inteira, volta para esse ano. É um jogador que atua mais do lado para dentro, né? De mais velocidade, drible, finalização de média distância. Não é tanto um atacante para jogar mais próximo do gol, mas vai ser uma opção também muito útil ao Atlético de Madrid. E aí chegamos à dupla de ataque desenhada para essa temporada a partir das contratações feitas pelo Atlético. Sorloth, jogador de 23 gols em 34 jogos na temporada passada de La Liga pelo Villarreal, custou 23 milhões de euros a contratação dele, é um 9 mesmo, referência, jogador de força física diária. O Atlético teve duas baixas nessa posição, né? Morata e Depay, que brigaram por posição na temporada passada, foram embora, os dois. O Depay ainda, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, sem clube. O Álvaro Morata foi para o Milan. E aí tem o Julián Álvares para jogar ao lado dele. O Álvares é um jogador muito interessante do ponto de vista tático, porque ele, apesar de ser um centroavante, ele pode muito bem jogar como um segundo atacante ou até um meio-campista, né? No Manchester City, na temporada passada, a gente observou muito isso. O Álvares teve em duas temporadas 36 gols e 17 assistências pelo City em 103 partidas. Só que dessas 103 partidas, o Álvares foi titular só em 62 jogos. Né? Se a gente arredondar aí dá 60% de jogos como titular. Só que esse número cresce muito na temporada passada, em que o De Bruyne fica muito tempo lesionado, e aí o Álvares muitas vezes é o titular do time por conta dessa inatividade muito grande do De Bruyne. Então o negócio, né, que foi muito alto, pode chegar aos 95 milhões de euros com alguns bônus, né? Parte de 75 pode chegar a 95 com alguns bônus. Tem muito disso, né? Do cara que quer jogar mais, quer ter mais minutos, quer ser um titular absoluto, quer ter mais protagonismo. Eu acho que é muito válida essa decisão de o jogador buscar um outro clube para que ele possa ter mais minutos. O City tem o Haaland, né, que é até um jogador do mesma nacionalidade do Sorloth, né, são noruegueses, né, e até podem jogar juntos na seleção. O Haaland é um jogador muito jovem e vai ser titular do Manchester City. Então o Álvares quis buscar o espaço dele em um outro lugar. Eu imagino que esse vai ser o Atlético de Madrid titular para essa temporada, né, pelo menos de largada, com alguns aspectos que eu citei aqui ao longo do vídeo, né? O Costes muito jovem na zaga, com uma projeção de ganhar espaço, Samuel Lino e Llorente como titulares nas duas alas, né? Com características diferentes, né? Um de mais marcação, mais boa chegada à frente, o outro muito agressivo. Griezmann sendo esse 10 de criação e a dupla Álvares e Sorloth deve ser um Atlético de Madrid muito, muito forte, no ataque principalmente para essa temporada, um Atlético de Madrid renovado, com caixa para fazer bons investimentos. E que ainda espera, né, para esse finalzinho de janela, uma outra contratação, a possível chegada do Conor Gallagher, jogador
do Chelsea inglês, que chegaria aí para brigar por uma vaga entre os titulares no setor de meio campo, provavelmente até para ser um dos titulares, aí poderia trazer uma nova configuração a esse time treinado pelo Diego Simeone para essa disputa de temporada 2024-2025. É um Atlético de Madrid que chega muito, muito forte para essa disputa, tanto dentro de La Liga quanto das competições que vai disputar a Copa do Rei e a Champions, obviamente, na Copa do Rei muito menos, mas o Campeonato Espanhol e também a Champions League. Um Atlético que notavelmente é muito forte nos mata-matas, principalmente dentro da sua casa, e tenta voltar a uma briga por título de fato dentro do Campeonato Espanhol. Por isso investiu muito, né? O Atlético de Madrid foi o clube que mais gastou na Espanha até aqui, nessa janela, que ainda tem algum tempo para ser encerrada. Então é um time que investiu forte com um objetivo muito grande, voltar a ser campeão. E com esse time, o trabalho do Simeone tem totais condições para isso.